Olá, bem-vindos a mais um episódio do Beatpad Podcast. Hoje temos connosco a Inês Bispo, surfista e cantora. Já foi assim um nome de referência no surf competitivo e hoje em dia largou a competição, mas a sua vida continua a ser muito dedicada ao surf e continua a ter um cantinho muito especial para esta prática. Portanto, bora lá. Bem-vinda, Inês, obrigada Bem-vinda. por teres aceito Obrigada, o nosso meninas. É um convite. prazer estar aqui com vocês. Olha, Inês, aqui para começarmos o episódio, nós temos assim uma rubrica inicial em que falamos de como é que tem sido o surf para cada uma de nós nos últimos dias, nas últimas semanas Boa. e, portanto, como é que tem sido o surf para ti? Quando é que foi a última vez que foste surfar? Olha, neste momento, acho que faz umas 2 semanas que eu não vou para a água. Inclusive, acabei de chegar da Ericeira, fui para lá para surfar, não havia ondas. O swell entrou só hoje, depois de eu ter saído. Portanto, fazem mais ou menos 2 semanas que, infelizmente, eu não fui para a água. Mas esta semana, se Deus quiser, que seja todos os dias. Boa. Isso por acaso é igual a mim, eu também já não vou surfar para aí há 2 semanas. Mas também foi um bocado por indisponibilidade de horário, porque não tive bem a oportunidade. Depois houve um dia que eu. Foi na semana passada, terça-feira ainda fui para a costa, mas tipo, não, estava bem mal. Estava mesmo terrível, portanto nem sequer entrei. Mas também espero voltar agora a surfar. A última vez que eu surfei foi em São Julião. Eu surfei a semana passada na Praia Grande. E tive 2 semanas a surfar no Brasil, todos os dias, portanto não me posso queixar. Que sorte. E foi incrível. Foram 22 dias seguidos. Foi cá e depois lá a surfar todos os dias. Foi no Nordeste, não foi? Foi em Pipa. Yeah, Eu acompanhei. Incrível, incrível, incrível. E pronto, depois cheguei cá, surfei 2 dias na Praia Grande e agora não surfo para aí há uma semana. Eu sinto que sempre que nós temos esta parte de falar sobre surf nas últimas semanas, a Madalena, então estive no Sri Lanka, estive em Pipa, Foi a parte tem Tão sido bom. todos os episódios. Sorte! Yeah. Mas para mim foi o São João. Por acaso foi fixe, porque não sei se viste, eu fiz um paralelo de há um ano e agora. Eu vi. E foi evolução. tipo, imagina, está a grande evolução. Yeah. E tu achas que passa um ano e não evoluís nada e de repente olhas para vídeos de há um ano atrás e faz mesmo diferença. Portanto, não serve há 2 semanas, mas estou feliz com o que foi. Eu vi esse vídeo, há está 2 semanas. incrível. Pronto. Boa. Pronto. Então, vamos aqui começar e para lançar assim o nosso mote, lembras-te da tua primeira onda? Boa pergunta. Eu lembro-me da primeira onda que eu apanhei sozinha. Lembro-me, foi em São João, da Caparica. Eu estava na praia com os meus pais e amigos dos meus pais e havia uma prancha na praia, no grupo, e eu perguntei se eu podia experimentar. Fui sozinha e já me pus de pé. Ahm, Portanto, essa foi a primeira onda. Eu já tinha surfado uma vez com 5 anos, mas essa vez eu nem me lembro da minha onda. Não me E lembro. tinhas que idade nessa vez que Essa foste? tinha 7. Ok. Foi aí que eu comecei e nunca mais parei. Yeah. Com 7. Portanto, essa primeira vez da vida com 5 anos, eu só me lembro que estava nublado e eu fiquei debaixo da prancha um tempo. Eu vi surfar com a minha mãe, nesse dia foi a primeira vez mesmo. Mas não ficou na memória o surf em si. O que está na minha memória é esse dia em que eu tinha 7 anos. Ahm, Foi esse mesmo. Estava aqui a recapitular, foi esse. E como é que o surf entrou na tua vida? Estavas sempre rodeada de malta que surfava? Foi uma coisa que caiu um bocado do céu? Sim, eu já. É porque eu cresci numa família de surfistas. Então eu cresci já a ver o meu pai sempre ir surfar, eu já ia para a praia com a minha família. Sempre, e o meu pai levava sempre a prancha, o meu tio também, o meu tio da parte da minha mãe. Então, mesmo antes de eu começar a surfar, eu já os via e eu tinha sempre um ritual. Sempre que o meu pai ia surfar, eu ia até à beira-mar enquanto ele estava a aquecer e eu dava-lhe um beijinho. Sempre. Até temos fotos disso. Até que depois desse dia em que eu surfei sozinha, mas com o meu pai ia à beira-mar, os meus pais estavam lá na praia, hum, eu aí nunca mais quis largar. E a minha mãe diz-me que eu estava sempre a perguntar. A minha mãe disse que quando eles perceberam que eu, mesmo no inverno, eu queria e eu procurava, foi aí que depois
me colocaram com aulas de surf, porque acho que ali o primeiro ano eu fazia mais sozinha. Eu lembro que eu passava horas no mar, assim, eu tinha uma prancha de surf que era assim de espuma, parecia uma prancha de bodyboard, mas um formato assim mais parecido com a de surf, mas não era uma coisa nem outra, mas eu matava o quê? E foi com essa prancha que eu comecei uh, a praticar mais vezes e depois eu comecei a ter aulas de surf, os meus pais levavam, depois eles também surfavam ao mesmo tempo ou ficavam a ver. um, e depois foi progredindo. Depois, quando ali pelos 10 anos, ou 9 anos, eu comecei já a ter um treinador, porque eu já passava lá para fora, então já foi bom eu ter um grupo que também passava lá para fora, éramos assim todos ali numa faixa, talvez uma diferença ali de 3 anos entre todos, uns mais novos, outros mais velhos, e depois isso fez com que eu começasse a evoluir mais. Comecei a ter também vídeos, comecei a ter outra noção do que eu estava a fazer e continuei. Então, desde que o surf entrou na tua vida, foi assim uma paixão que ficou até hoje. Sempre. Eu sempre me senti muito ligada ao mar, eu sempre adorei, sempre passei horas no mar. Mas depois de eu ter começado a surfar, eu já via os amigos dos meus pais, a minha família a surfar, então era uma coisa que já estava dentro do meu contexto. E achas que ter crescido na costa teve alguma influência nisso? Nascer e crescer num sítio em que esse ambiente é muito, sei lá, proporcionado? Achas que teve influência também no teu percurso no surf? Eu acho que sim, acho que teve bastante influência, porque na costa, hum, eu lembro-me que já ali pelos 13 anos eu tinha a possibilidade de ir surfar sozinha, ir a pé. Eu chegava da escola, eu não precisava de ficar dependente de alguém para ir surfar. Então eu sinto que isso me ajudou muito a ter mais consistência. Uh, eu acho que se eu vivesse em Lisboa ia ser diferente. Não está tão acessível. Tá perto, mas não estaria tão acessível, pelo menos durante aqueles anos ali, escola, adolescência. E os teus pais também estarem no universo do surf também deve ter contribuído para terem essa liberdade de ir Sim, para o mar e confiarem que sabias e que tinhas essa vontade para ir surfar por ti. exato, exato. Como eles sempre me acompanharam desde o início, eles foram vendo sempre até onde é que eu conseguia ir. E eu também fui muitas vezes com o meu pai, até dias que eu tinha medo. E o meu pai, lembro-me, o meu pai sempre me disse: Inês, tu só precisas de apanhar a primeira onda. Depois da primeira onda, isso passa. E então eu sei que eles sabiam até onde é que eu poderia ir, e depois isso também foi gerando essa confiança. E quando é que começou a entrar mais a competição na tua Hum, vida? em, a competição entrou na minha vida muito por convite, não Ok. foi uma Nunca foi decisão. uma coisa que tivesse decidido. Portanto, tu começaste a Exato, surfar, era uma coisa tipo free surf, e exato. escondias e depois tipo surgiu. Foi porque quando eu comecei a ter treinadores, hum, um dos meus treinadores, quando eu tinha ali 12 anos, exato, 12 anos, eu lembro-me que era inverno, início do ano, e ele falou comigo e com os meus pais, porque ia haver a primeira etapa do Circuito Nacional de Esperanças, na altura, e nas meninas só havia sub-18, portanto, eu com 12 anos iria participar nessa categoria, ah, e ele fez o convite, achou que eu já estava pronta para iniciar, pelo menos para ter a experiência. Como era ali em casa, na costa, foi na praia do CDS, e, hum, e foi assim. Mas eu não sabia que a partir dali eu iria começar a competir. Foi uma coisa que foi acontecendo, porque eu recebi esse convite do meu treinador. Depois já houve uma outra etapa, uma segunda etapa, e eu fui à segunda etapa, e eu estava muito habituada a surfar na costa, então as competições também me levaram muito para outras ondas, para outros mares, e aquilo no início foi uma coisa meio, foi nova e muitas vezes desconfortável também, porque eu estava muito adaptada ali ao meu lugar de seguro, da costa. Ahm, e foi acontecendo, ou seja, as coisas foram acontecendo de forma muito natural, até eu depois começar a perceber, a sentir, não, mas eu quero mais, eu quero
passar, eu quero ir mais à frente nos resultados. Ah, depois eu comecei a ter esse objetivo, não, eu quero ir a um pódio, só quero ir a um pódio. Eu lembro quando eu fiquei em quarto lugar a primeira vez num pódio, num regional, foi uau, estou no pódio! Depois começou, e depois, ok, não, agora eu quero um segundo lugar, um primeiro. Depois, depois eu comecei a focar no primeiro lugar. Mas claro, depois também dependia das competições nas quais eu estava a participar. Talvez se fosse um WQS, um Pro Júnior, eu ia ter outros objetivos. Mas foi muito natural a entrada na competição e a continuação e o desenvolvimento meu como atleta foi acontecendo. E quando eras mais novinha, as primeiras competições a que foste, tu lembras-te do que é que tu sentias antes de começares a ter essa ambição de não, ok, agora isto é a sério, eu quero chegar e quero, acredito no início tenha sido um bocado mais na desportiva, mas sentias esse nervosismo, estavas ali para te divertir, como é que consegues recuar no tempo e tentar Sim. pensar? Eu lembro que eu sentia muito nervosismo. Ok. Sim, eu já é, principalmente nos primeiros anos foi muito difícil eu conseguir entrar num hit para competir, para me divertir. Isso começou a acontecer, eu lembro que eu comecei a divertir-me, a ter campeonato onde eu me divertia mais ali aos 15 anos, a partir dos 15, 16, e geralmente era mais nos regionais. Ou em campeonato, sim, era mais nos regionais porque eu estava mais, principalmente em casa, campeonatos na Caparica. Foi nessa altura que eu realmente senti pela primeira vez essa, e de forma mais frequente, essa diversão na água a competir. Porque nos primeiros anos eu ficava muito nervosa, hum, eu já ficava, ai, não quero perder, depois cobrava, depois ficava triste, mas isso também me dava força para o próximo. Ao mesmo tempo que eu ficava triste, mas isso também me motivava, depois de eu digerir essa emoção, não, agora no próximo eu quero ir além. E eu sinto que uma coisa que aconteceu comigo ao longo dos anos de competição foi muitas vezes eu sentia que eu não conseguia colocar o meu nível, o meu surf, de forma consistente naqueles 20 minutos. Isso frustrava-me, porque eu sabia que eu tinha capacidades para mais, eu sabia que muitas vezes eu não estava a colocar ali o meu melhor, hum, mas também muitas vezes também tinha a ver com estratégia, posicionamento. Eu acho que essa parte sempre foi o meu desafio. Eu sabia que se eu apanhasse a onda certa, no lugar, no tempo certo, eu conseguia. Agora, se eu apanhasse um mar já mais afiante, mais imprevisível, geralmente eu não conseguia ter essa consistência e isso frustrava-me. Mas sim, nos primeiros anos eu ficava nervosa e depois mais para a frente, dependendo do nível do campeonato, às vezes, por exemplo, fazer uma viagem, vou para a França e eu pensava, eu não quero também chegar a fazer uma viagem, um E aí depois investimento não e acontece depois nada. perder isso. Chegou a Yeah. acontecer, eu chegar a um campeonato noutro país e perder de primeira. Sim. E é frustrante. Sim. Mas eu, graças a Deus, tive muito apoio da minha família sempre e eu sou mesmo muito, muito grata pela orientação que eu tive da minha família. Os meus pais nunca me pressionaram para nada, sempre estiveram lá para me orientar. Houve uma altura, inclusive, que eu estava muito frustrada ali pelos meus 14 anos, mas eu também estava num momento de ascensão. Sim. E eu lembro-me de uma conversa em casa com os meus pais em que eles me disseram: Inês, se quiseres fazer uma pausa, faz. O surf é para tu te divertires. O surf é além da competição. Se tu estiveres na competição para te divertir porque te faz sentido, continua. Mas se achares que. E eu não quis fazer essa pausa, eu pensei: não, eu vou continuar, nunca, não queria parar, mas sempre tive essa abertura também. Isso era Então, ótimo. foi assim. E tu tinhas pessoas próximas de ti que também estavam nesse mundo da competição? Tinhas alguém com quem partilhar essa jornada? Ou eram os teus pais as pessoas com quem mais partilhavas este caminho? Eu sinto que foi assim, o meu porto seguro foi sempre a minha família, em relação a essa parte de lidar com os desafios das competições, toda a parte mental, emocional,
foi sempre nos meus pais que eu senti esse apoio. E eu já refleti várias vezes sobre isso. Eu sinto que no meio do surf, esse meio da competição, eu nunca consegui desenvolver ah, am- muitas amizades que eram de facto assim íntimas, de poder partilhar a minha vida. Acho que realmente eu conto pelos dedos, são pouquíssimas. E eu acho que isso também influencia muito. Eu sentia, se eu tivesse essas amizades, porque eu sentia, muitas vezes eu ia para o campeonato, quando eu voltava para a escola, na segunda-feira, eu voltava para os meus amigos e eu pensava, agora Yeah. estou com a minha tribo, agora eu posso relaxar. E eu queria muito ter desenvolvido essas amizades, mas isso também não se controla. É uma coisa que ou vai, bate ou não. E às vezes as mentalidades também são diferentes. Eu lembro-me, eu também não. Muitas vezes não senti abertura. Eu acho que isso é uma coisa que acontece naturalmente e quando não acontece. Sim. Então acho que foi sempre assim a minha família. E eles O iam apoio. contigo para as viagens e etc. Iam, sim, principalmente aqui em Portugal. Durante vários anos nós fazíamos assim um circuito. Houve uma época que eu fazia o Nacional Júnior e Liga Mel. E nós íamos sempre juntos, todos. E aquilo era também sinónimo de passar um fim de semana fora em família. Pois era Sem na praia. Exato. Não é como ter os miúdos no futebol, que vais tipo para o meio do nada e para um campo já uma seca. Tipo, teres um filho no surf, vais para a praia, apanhas um sol. Yeah. Exato, toda a gente levava as pranchas, já íamos para uma casinha. Isso quando eu ia com os meus pais. Às vezes, porque dependia, em alguns campeonatos eu ia com os meus treinadores e eu ficava com os treinadores em algum hotel, em algum lugar, e os meus pais e o meu irmão ficavam ficavam alojados em outro lugar e depois encontrávamos na praia, mas eu estava sempre em contacto com eles. Mesmo estágios que eu fazia assim, estágios com treinadores. Isso aconteceu, deles irem para passar o fim de semana, apoiarem-me, estarem ali presentes e alguns eu consegui ir com eles. Boa. Ok. E tu lembras-te em que momento é que a competição começou a se calhar não fazer tanto sentido para ti? Qual é que foi o ponto de viragem? Uh, e foi perceber isso foi um processo, não foi de um momento para o outro. Portanto, houve ali uma época, foi 2018. Portanto, em 2018 eu estava com 19 anos. Já competias desde os Desde os 12. Desde os 12 anos. E nesse ano, 2018, eu entrei na faculdade. Fiz educação física, mais focada em exercício, bem-estar. E na faculdade eu comecei a ter outras responsabilidades. E eu lembro-me, nesse ano. E entretanto, uma coisa muito importante nesse processo de perceber que a competição já não estava a fazer sentido foi a minha primeira viagem ao Brasil. Eu fui para o Brasil pela primeira vez, para Santa Catarina, em dezembro de 2018, voltei em janeiro de 2019, portanto passei lá o final do ano. E aquela foi a primeira viagem que eu fiz assim, para um lugar tropical, sem treinos, sem campeonatos, foi mesmo para curtir. Foi com as minhas poupanças na altura e eu percebi que era aquilo que eu procurava muito, mesmo através das competições, eram as viagens. Isso eu fui percebendo, porque depois quando eu voltei, e voltei, portanto, fiz ali a pausa da faculdade de férias, quando eu voltei, eu depois tinha frequências, tinha testes para fazer, e eu lembro-me que houve uma etapa do Nacional, da Liga Mel, que eu não pude ir. E eu não pude ir porque eu tinha uma frequência da faculdade, e eu senti um alívio. E depois houve outro campeonato que eu não pude ir porque eu tinha exame de condução. E eu senti um alívio outra vez. Quando eu senti esse alívio pela segunda vez, eu pensei: espera aí. Há aqui alguma coisa. Exatamente, eu percebi que esse alívio foi ele aconteceu pelo facto de eu não ter que escolher não ir. Porque aquilo já estava tão, digamos, automatizado, já fazia tão parte da minha vida, do meu lifestyle. E era um bocado a tua identidade também, não é? Exatamente. Exatamente. Ok. E por isso é que foi tão difícil aceitar
Porque a partir do momento em que eu entendi isso, eu comecei a perceber que aquilo já não estava. Quando eu ia, eu já estava em resistência, eu já não estava a identificar-me tanto com aquilo. Só que, então quem sou eu agora? E eu já tinha coisas que me atraíam, eu já fazia música, ainda não de forma profissional, ahm, mas eu já tinha outros interesses em paralelo com o surf, mas a minha identidade estava tão ligada a essa, ao surf como um desporto e à minha identidade de atleta, Uhum. que foi difícil entender, aceitar. Espera, agora então os meus objetivos vão mudar. E quais vão ser esses objetivos? Tá, vou fazer faculdade, mas eu trabalhei uma vida inteira, eu vivi a achar que eu. E porque eu própria queria isso, isso foi uma coisa que foi acontecendo, a deixar, eu vou ser surfista profissional. Só que lá no fundo, eu sempre que eu pensava, mesmo na adolescência, sempre que eu pensava numa vida, por exemplo, a competir no WCT, Uhum. eu não sentia uma leveza, eu sentia uma certa pressão. Yeah, tipo um peso. Exato. E depois dessa primeira viagem ao Brasil, eu percebi ah, que o que me atraía eram muitas viagens, a experiência de sair, de ir surfar outra onda, de estar em contato com outras culturas. Uhum. Ahm, e foi assim que eu fui percebendo, à medida. E aconteceu também uma coisa: houve um momento nesse processo que estava a acontecer, de eu perceber que eu já não queria competir. Alguém me falou, alguém me viu na rua e disse-me: Ah, tu acabaste de vir à água, já não surfas. Eu fiquei tipo, não é? Que eu estou a parar de competir, que eu parei de surfar. São duas coisas diferentes. E isso também foi uma coisa difícil de eu processar, porque o surf já estava tão ligado à competição, à performance, que eu tive de relembrar do que é que era o surf apenas. O que é que era só a minha relação com o surf sem estar constantemente à procura de um resultado técnico, de números, whatever. E eu lembro quando essa pessoa me disse isso, eu pensei, eh, não, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Yeah. E quando eu falei, e depois eu senti a liberdade de falar sobre isso nas redes sociais. Eu lembro que fiz um story sobre isso, a dizer que, bom, não houve uma decisão de ter parado de competir, mas eu fui, comecei a fazer uma pausa. Agora Acho que é eu uma já te pausa. acompanhava nessa altura. Eu lembro-me de te seguir quando estavas na faculdade, portanto. Então, foi Yeah, exatamente nessa época. yeah. Exato. Mas eu imagino o desafio que é tu começares a competir aos 12 anos e a vida toda conciliares isso com a escola e as viagens com os teus pais e isso estar tão intrínseco na tua vida que depois de repente, quando isso deixa de fazer sentido, imagino o que é essa quase crise de identidade de, Exato. "Ok, Na se idade em eu, que foi. se eu não competir, quem Uhum. sou eu enquanto surfista?" Exato. Na idade em que acontece, porque é também uma altura em que tu estás muito a descobrir quem é que tu és A vida é muito intensa. está tudo a mudar muito, é Exato. tudo muito intenso. Portanto, Foi uma desconstrução para uma nova construção. E hoje eu vejo isso. Sempre que é necessário desconstruir algo, existe ali um tempo de caos, porque estamos sem controle e as coisas vão se revelar até se construir algo novo. uhum. E é o tempo natural Sim, das depois coisas. também deves ter sentido muito que é isso, estavas a construir muito uma coisa, de repente a competição desaparecer, tipo, será que existe um lugar para fazer só free surf? E agora? E agora? Vou só surfar? Boa, bom, Não é? ponto de vista. Deve ter sido um bocado difícil também encaixar isto, não é? É porque muita gente que me rodeava neste meio, ah, eu sentia que nesse meio a pessoa é muito validada pelo seu nível de surf, os seus resultados. E se eu já não compito mais, será que eu ainda sou surfista? Pois. Era essa a minha dúvida ali, Uhum. um pouco inconsciente, mas a sensação era essa. E em algum momento a tua relação com o surf foi contaminada por todas essas incertezas ou sempre continuaste a surfar? Lembras-te em algum momento de ter pensado sequer, tipo, Desistir vou do fazer surf? uma pausa ou vou-me afastar do desporto? Não, do surf nunca. É impossível para mim. É uma paixão que eu tenho pelo surf que eu não, nunca em algum momento eu pensei deixar de surfar. Porque é realmente uma prática que me traz de volta para mim. De que se eu ficar um tempo sem surfar, mesmo hoje em dia, eu começo-me.
o surf dá-me clareza, dá-me direção, conecta muito com a minha versão mais autêntica, com a minha essência e traz muito, eu acho, traz muito também, como não sei se é o facto de surfar, não sei, desde pequena. Eu acho que não, eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer com toda a gente pelo facto da pessoa estar presente ali. Eu sinto que me conecta muito também com a minha criança, com o meu lado de criança interior. Eu estou ali, estou presente, estou ali para me divertir. Uhum. Então imagina que nós temos agora um miúdo ou uma miúda com 16, 17 anos que está neste mundo mais de competição e que se calhar sente um bocado essa pressão. Que dicas é que tu darias a um miúdo que pode estar um bocado perdido no meio disto tudo? Eu diria, em primeiro lugar, que o surf é muito mais do que a competição. Porque antes de qualquer negócio, antes de qualquer estrutura ser criada, e tudo isso foi criado porque o surf existe. E nada disso existiria sem o surf. Então o surf acho que a conexão que a pessoa tem com o mar, com ela mesma, com a sensação de fazer de se superar, seja numa manobra, seja em entrar num mar em que a pessoa se sente desconfortável, tudo isso é a prática e a conexão com o surf. Ah, então, se a competição desconectar a pessoa disso, acho que, nesse caso, o adolescente deve relembrar Uhum. disso. Ok, Uhum. boa. E agora vamos passar aqui para um lado que nos é um tema muito querido, eu acho, que é o surf feminino em Portugal. E acho que é uma coisa que todos nós sentimos, todas nós sentimos, que é entrar dentro da água e o line-up ser só homens. E nós sermos tipo a única rapariga com mais duas ou três, se tanto. Às vezes nem isso. Exato, é isso. Eu já entrei imensas vezes em que eu era a única rapariga. Porquê que achas que isso acontece? Achas que há alguma razão? Ou... Ah, boa pergunta. Pode não haver uma razão específica, não é? Precisava de refletir sobre isso. Não sei se já pensaste alguma vez sobre isto. Porque Acho que o surf é um desporto, lá está, ao longo dos Radical. anos e que tem sido predominantemente masculino, digo eu. E acho que é recente, relativamente recente, ver cada vez mais mulheres na água. Sim, Isto falando, estamos a falar de Portugal, não é? sim. Mas mesmo pensando noutros sítios, agora estava-me a lembrar da Jade que nós seguimos e que às vezes falamos sobre ela, que é uma surfista norte-americana. Pronto, ela é mais amadora e está no seu caminho para se tornar mais perto de pro. Não sei se alguma vez vai acontecer, mas pronto. E ela também fala muito disto, que muitas vezes também acaba por estar muito Sozinha. tipo, ser muito Yeah. dominado por homens. E que não sei se é objetivamente mau porque não é, tipo, ensinar uma coisa má, mas fica-me sempre muito na cabeça porque é que isto acontece. Yeah. E que é uma coisa um bocado transversal. Acho que se calhar se formos, tipo, para a Indonésia, para Sri Lanka, que são sítios assim mais paradisíacos, isso já começa a deixar de acontecer. Mas ainda assim, Ainda No assim Sri é Lanka muito... era muitos homens. É muitos não homens. sim. Pois. Por acaso, o Mas sítio tipo onde eu vi mais Indonésia. meninas na água foi no Brasil, agora em Pipa. Uau. Nunca vi tanta mulher na água. Foi mágico. Uau. Mas sim, cá em Portugal, ou mesmo, sei lá, já fui 2 vezes ao Sri Lanka, vê-se o mesmo. Sim. Eu também senti isso lá. É quase tudo, o line-up é quase tudo maioritariamente homens. O que, Pois é. o que é que darias de conselho a uma rapariga que entra assim num line-up e fica meio assoberbada porque de repente não tem. Porque acho que inevitavelmente vai haver raparigas que vão ficar um bocado acanhadas com isso, não sei. Sim. Mesmo. Normalmente não é uma coisa que eu sinta muito se tiver mais uma outra rapariga, mas já me aconteceu entrar assim num dia um bocado mais. Já um bocado mais fora da minha zona de conforto e estarem só homens e eu ficar tipo. Às vezes basta ver uma miúda na água que é tipo, E eu não sou uma Conforto. pessoa que se Yeah. intimide muito. Eu, em geral, não sou uma pessoa que fico muito intimidada com nada. E é uma coisa que eu fico, epá, o que é que está a passar aqui dentro de mim, não o é? que é que tu. O que é que tu. Não sei. Diria. Yeah. E sobre isso eu já refleti. Porque eu sinto que ao longo da minha vida, dentro d'água, nunca me senti intimidada por homens e eu acho que isso foi pelo facto de eu crescer com o meu tio, com o meu pai, na água. Então eu sinto que quem estava ao redor
já respeitava, porque eu já estava num meio seguro e então a minha identidade, a minha relação com o mar, eu estar dentro daquele contexto, eu fui desenvolvendo a minha presença ali com essa segurança desde criança. Mas sentias diferença, por exemplo, desculpa interromper, Era boa. ir surfar para uma praia que não era a tua? Sentias essa diferença? Pois, porque se acho que como eras local também estavas mais confortável nesse, tipo, eras daquele Ah, sítio. Mas... Eu acho que o que eu sinto, mas isso falando de mim, Uhum. eu não sinto, às vezes, a insegurança pelo facto de ser mulher, mas pelo facto de eu ter que respeitar quem é dali Ok. e ir conquistando o meu lugar na água. Uhum. Mas sobre a dica que eu daria, eu acho que é muito por aí, que é a pessoa ir conquistando o seu lugar de acordo com o seu conforto. É claro que se a pessoa está confortável para dropar uma onda ali no pico, ela tem que estar ali. Mas é natural também a pessoa não se sentir sempre confortável para isso e vai apanhar outras ondas em outra parte. Eu acho que a pessoa deve respeitar também aquilo que ela sente em relação à sua própria segurança. Ou, por exemplo, às vezes, se a pessoa estiver acompanhada e então a acompanhada vai ali para o pico, não por se sentir intimidada pelas pessoas, mas por querer se sentir segura para apanhar aquela onda. Ok, aí é um caso. Agora, em relação aos homens, eu acho que a mulher tem que colocar na sua cabeça e afirmar mesmo que ela tem o seu lugar na água e que cada um tem, e cada pessoa que está na água, seja homem, seja mulher, conquista esse lugar através de respeito pelo mar, através de respeito pelas pessoas que estão na água, humildade, hum, para, para reconhecer ah, o seu lugar, mas também um, mas também honrar Claro. o seu percurso e o seu direito de surfar, de se divertir ali. Porque toda a gente tem esse direito. E uma coisa que eu reparo que é quando eu entro no mar, eu nem falo de apanhar logo ondas, eu falo mesmo de postura. Quando eu entro no mar com uma postura mais confiante, eu noto que desde o início eu já consigo sentir Do espaço. respeito, sentir o meu espaço, exato. Por exemplo, vem uma onda, eu não deixo de remar para a onda porque ela é minha. E a partir daí é muito mais fácil as pessoas respeitarem à volta. Se eu entrar, já aconteceu em outros picos, na Indonésia, se eu entrar com uma energia mais de dúvida, aí Isso é no início que. stunt. É Ah, tipo, ai, vacilas para a onda 2 vezes e já foste. Yeah. Tipo, já ninguém. yeah. E isso é As estranho pessoas para nós vão- também. As pessoas Yeah. vão presumir que tu não. Às vezes é tipo, as pessoas entram na tua onda porque já presumem que tu não vais conseguir ou que não vais apanhar, entrar. E yeah. depois é tipo, então, achava que não ias entrar. Já arrumaste 2 vezes e não conseguiste. Isso Yeah. sente-se imenso essa dinâmica. Yeah. Pois. Eu acho. Diz. Não, fala. Eu ia dizer, eu acho que levar isso para um trabalho interno de, ok, eu não posso mudar o externo, o exterior, mas eu posso levar isso para mim, de que forma que a minha mudança interna pode mudar o mundo externo. Eu acho que se levarmos dessa forma, começamos a ver resultados, Sim. inevitavelmente fora. E eu lembro quando eu surfei o Luato pela primeira vez, o Luato, um crowd Yeah. bizarro, e eu tive de ficar lá 2 meses, e ahm, os primeiros 2 dias eu fiquei muito tempo à espera. Eu lembro que eu esperava 20 minutos entre ondas. Ao terceiro dia eu pensei, não, eu não vou ficar aqui este tempo todo e cada surf que eu faço vou ficar 20 minutos sem ondas. Então eu coloquei um objetivo. Houve um dia que eu entrei na água, assim, com força toda, e eu com o relógio eu pensei, a cada 10 minutos eu tenho que fazer 3 ondas. Porque eu sabia que havia consistência para isso. E que tinhas capacidade. E as ondas não paravam. Eu só tinha. E olhem, é impressionante quando nós colocamos uma intenção. Eu comecei a ver ondas, oportunidades que eu não estava a ver. Pensei, meu Deus, como é que é possível? Eu não estava a ver estas ondas. Eu comecei a ver as oportunidades, as ondas. Olha, está aqui, vou. Porque eu estava com esse objetivo. Yeah. E eu não levei isso para a performance, mas sim para eu conseguir desfrutar. E para eu desfrutar eu preciso de
de estar na Claro. onda. Yeah. E Por acaso, uma vez aconteceu. tive um treino também que me deram esse objetivo de tens 20 minutos para apanhar 4 ondas. Uhum. E eu em 20 minutos tinha de apanhar 4 ondas. E é incrível, porque dá-te uma Estaleca, estaleca e É. uma genica na água que às vezes estás ali e deixas passar oportunidades e quando Aham. tens esse objetivo, Yeah. às vezes não é tanta performance e whatever, é mesmo a cena de autorrealização de tipo, ok, eu consegui. E às vezes é só isso. Tal Não e qual. interessa se é uma onda de porcaria, às vezes é só tipo, ok, apanhei 4 ondas neste tempo, era o objetivo que eu tinha, está cumprido, está Uhum. feito. Exato. Então, se calhar, essa questão mais de nós, enquanto mulheres, nos sentirmos um bocado intimidadas e meio perdidas ali no meio, tem muito a ver, também pode ser uma coisa mais biológica, que acho que as mulheres têm mais tendência para duvidar de si, os homens são muito mais, tipo, afirmativos nestas Por coisas. acaso, eu E estava. acho que pode ter a Boa. ver também um bocado Yeah. com uma diferença mais psicológica nossa e inevitavelmente acabarmos. Porque eu agora pensando, Boa, eu boa. surfo muito ali no Marcelino. E eu olhando agora, tipo, para as vezes que surfo lá, de facto é um sítio que eu acabo por me sentir mais confortável, não é? E acabo por, claro, quando o mar não está já assim maiorzinho, quando está o mar que eu me sinto confortável, mesmo que esteja ali já algumas pessoas, eu consigo ter um bocado o meu espaço. Uhum. Mas quando começa a ser um crowd absurdo, os miúdos todos da ASCC, eh, Yeah, yeah, yeah. quando não está lá uma outra cara que eu já conheço e que estou confortável. É tipo, parece que o mar já é um bocado mais puxado. Uhum. Parece que perco ali o meu lugar. E se calhar é muito, muito mais este lado psicológico que nós, enquanto mulheres, ficamos mais na nossa in our head, não é? Tipo, na Yeah. nossa cabeça. Tive no curso há 2 semanas e tinha uma professora lá no. Estive a tirar a formação de grão e tive uma professora que fez uma observação mesmo fixe, que foi. Isto, claro que há sempre exceções à regra, isto não é uma verdade absoluta. Mas ela estava a dizer que ela também treina pessoas, treina rapazes e raparigas, até mais novos, e diz que vê uma tendência para os rapazes acharem sempre que têm capacidade para, do Uhum. tipo, eu sou capaz, eu consigo, e às vezes não têm skill e acham que conseguem e vão e entram em mar grande e tipo, não, eu sou capaz, e às vezes tipo, é óbvio que a Uhum. pessoa não está preparada para aquele mar, mas eles é tipo, eu vou e eu consigo. E ela diz que vê muito nas miúdas o oposto, que é às vezes ela sabe que elas têm capacidade, ela já as viu a surfar, já viu o nível, está a um mar em que ela sabe que a pessoa está preparada para entrar e que nós temos esta tendência de achar que às vezes, ainda não estou preparada. Sim. E ela diz que vê nos miúdos mais novos muito esta dinâmica, esta diferença de eles, tipo, não, bora, eu estou preparada e não sei o quê. E elas às vezes até têm mais nível que eles e Sim. têm mais skill e não sei o quê. E depois é tipo, se calhar ainda não estou, se calhar. Yeah. Mas isso faz-me. Sério, eu acho que vocês tocaram num ponto muito bom, muito interessante. Porque eu acho que isso pode ser mesmo instintivo. Yeah. Porque o homem, essa energia masculina, é muito. Claro, existem as duas energias dentro de todos nós, mas eu acho que os homens são muito movidos por desafio. É um foco. Eles, e a mulher, eu noto até nas aulas de surf, que as mulheres precisam, e eu também como atleta também senti isso, eu precisava de um acolhimento Uhum. Sim, é uma coisa mais diferente. emocional, Yeah. ter uma afirmação do outro lado, Uhum. de não, tu és capaz, Yeah. tu consegues sim. Às E eu vezes acho é só isso, né? exatamente, exatamente. Eu acho que a mulher, não só no surf, mas eu acho que na vida, tipo assim, temos um homem e uma mulher, e geralmente, instintivamente, pensando assim na natureza, se alguém tem que dar a frente, tipo, É o tem que homem. assumir É. a frente, até podemos observar isso nos animais, na natureza, quem vai caçar, Uhum. é o homem. É claro que hoje em dia nós estamos numa sociedade em que há coisas que vão sendo adaptadas, Uhum. mas eu acho que a nível instintivo pode vir muito daí. Yeah. Sim. E por acaso, só mesmo neste ponto agora, tem imensa graça do que estavas a dizer, e disse de caça, não sei o quê. Se nós olharmos mesmo para miúdas, tipo faculdade, mesmo no mundo de trabalho e em termos mesmo de psicologia, uh, tendencialmente o sexo feminino tem muito mais tendência para ter síndrome do impostor. De achar que não tem capacidade. Também é muito mais o género feminino a ter problemas de autoestima. Uhum. E acho que tem muito a ver com o lado biológico,
mas também, se calhar, daquele lado mais masculino, de tipo, eles nem podem ter isso. E depois Yeah, também têm pois. testosterona ali a dar outro drive. Isto de uma perspectiva mais médica, que faz mais Aham. sentido. Pronto. Muito interessante este Yeah. tópico. Aham. Yeah. Isso é bué. Dava para fazer um episódio inteiro. Yeah, só agora a estava falar a pensar disso. sobre isso. Mesmo. E ainda sobre este tema dos homens e das mulheres, tu vias isto de alguma maneira evidenciado no universo da competição durante os anos que competiste? Em que aspecto a diferença? Se sentias que, por exemplo, o surf masculino era mais valorizado ou não? Sim. Enfim, também é um tema polémico, dava para ficarmos aqui Yeah. muito tempo, Por acaso, yeah. muito tempo a falar. Mas qual é que foi a tua experiência? Eu sinto que sim, porque ainda, eu acho que até o público, isso eu pelo menos já observei que o público tem muito mais interesse em assistir ao surf masculino, ou pelo menos na época. Sim, estamos a naquela falar há quase 10 anos atrás. Não é? Exato, exatamente. Ahm, e claro, eu lembro-me que na altura em alguns campeonatos havia essa perspectiva, porque os homens vão ficar com as melhores condições na final. Eh, os homens são colocados para, para os momentos mais favoráveis. Claro, que não podemos dizer que isso acontece 100% das vezes, mas eu sentia isso, que havia essa distinção. Agora, o surf feminino está a evoluir tanto, há tantas mulheres cada vez mais num curto espaço de tempo, eh, miúdas que estão a surfar tanto que eu acredito que essa diferença vai começar a existir cada Acho vez que já menos. se nota que está a mudar um bocadinho. Sim, porque hoje em dia existem mulheres que vão para a água. Surfar nas horas. É um espetáculo, é um Yeah. espetáculo mesmo, é aéreos e tubos e uma mulher com um estilo bonito, eu acho tão elegante. Yeah, é incrível. Eu gosto, pá, não é, isto agora não é tendência para nada, mas eu adoro ver uma mulher que surfa, tipo, bem, dá prazer olhar para aquilo, Yeah, tipo, é tão sim. bonito ver, parece que é uma dança quase com o ar. Exatamente. Parece que estão a dançar com o Yeah. ar. Aquele surf super agressivo de, tipo, bué aéreos e imensas batidas, não sei o quê. Epá, há ali uma coisa que é, tipo, parece que estás a lutar contra o mar, Yeah. enquanto que ver uma coisa... Mesmo que também flow, há não homens, é? tipo Flow. o Rob Machado também surfa muito assim, em que parece que tu estás a dançar com as ondas. Tipo, há Sim. ali uma relação diferente. Mas também são estilos muito diferentes de surf, não sei. Eu gosto muito da Tatiana Weston Webb. Yeah. É Adoro grande ela. inspiração. Yeah. Yeah. Vocês até tocaram num ponto que me fizeram lembrar uma coisa que eu sentia na época de competição. Eu uma vez até fiz um post sobre isso, eu lembro-me, mas um post escrito. Eu sempre gostei de detalhes assim, usar brincos, colarzinho. Eu sempre sempre gostei dessas coisas de menina. E eu sentia-me muito inadequada. É sério, nesse meio, por exemplo, eu ia para um campeonato, eu sentia-me inadequada se eu quisesse usar um biquíni porque estão 30 graus, Yeah. estão 30 graus, estou na praia e eu sentia que se eu usasse um biquíni, as pessoas que eu ia ser julgada por estar a expor-me. Eu não sei, eu sentia isso. E eu sentia que por isso também eu poderia ser menos valorizada como atleta. Ok. Mas eu acho que isso está a mudar agora. Agora está. Hoje é o contrário. Graças a Deus. Yeah. Hoje eu vejo isso. Porque eu vejo muito mais mulheres até a irem surfar de brinco. Yeah. Claro, tipo brincos pequenos. Né? Fogo, sim, porque eu já perdi tantos brincos no mar. São. Eu vou ser o de brincos. Mas os Ok. pequenos. Tipo, yeah. Olha, Inês, entrando agora aqui, assim, no último tópico que nós queríamos trazer para esta conversa, que é um tópico muito importante e acho que tem, assim, um lugar muito especial para ti e na tua vida neste momento, que é a carreira musical. E antes de entrarmos mais a fundo naquilo que é a Inês hoje em dia enquanto artista, gostávamos de recuar um bocadinho no tempo e pensar em que momento é que este universo da música surgiu na tua vida? Eu sempre gostei muito de música. Muito, muito. Desde sempre. Eu sempre gostei muito de arte, no geral. Mesmo antes de eu começar a surfar,
Eu já gostava de pintar, de desenhar. Muita gente da minha família dizia que eu sabia desenhar, e eu já gostava de criar poemas na época, e eu já era muito sensível à música. Ahm, E eu decorava as letras muito facilmente. As letras e as melodias, eu entrava nas melodias. Ah, eu lembro-me que ali pelos 9 anos eu já lá em casa havia um computador, eu punha um karaoke, e começava a cantar e puxar para o quarto com a alma. Ahm, e depois, aos 12 anos, eu comecei a tocar na guitarra do meu pai. O meu pai, ele não tocava muitas vezes, mas quando tocava, ele tocava sempre Wish You Were Here, de Pink Floyd. Yeah. E um dia ele tocou na sala e eu pedi-lhe para me ensinar, pelo menos o início, alguma coisa, e ele ensinou-me a introdução, e a partir dali eu não parei, eu comecei a pesquisar, já vinha computador, internet, e foi assim que eu evolui. Eu comecei a pesquisar muita coisa no YouTube, como tocar esta música, e lá no vídeo explicavam a colocar o indicador aqui, o outro aqui, na casa 5, e eu comecei a entender, isto é casa 5. Eu comecei a explorar tudo, o instrumento, e como eu já gostava de cantar, naturalmente aconteceu, já quando começou a ficar mais automático, eu comecei a cantar, e não foi uma coisa para a qual eu não tive esforço para começar a cantar enquanto tocava. E acho que a partir dali essa paixão foi aprofundando. E depois eu, com 18 anos, criei a minha primeira música. Estava sempre a tocar músicas de outros artistas, mas como eu já gostava de escrever também, surgiu também naturalmente a criar a minha primeira música. Ahm, e a partir daí fui desenvolvendo, porque aí foi tudo. Acho que muita coisa na minha vida foi à base da descoberta, mesmo. O surf, a parte da competição, a música, foi tudo assim natural. Não Foi surgindo. foi surgindo e eu fui desenvolvendo. E pronto, e eu gravei muito para me ouvir, e através disso eu ia melhorando alguma coisa. Depois eu comecei a postar, eu lembro que com 16 anos postei o meu primeiro vídeo a cantar uma música. Tanto foi no Instagram, só dava para postar vídeos de 15 segundos Aham. enquadrado. Yeah. Eu postei um videozinho Sim. a tocar Riptide. Later, running down to the Rip. E eu nem sequer estava a olhar para a câmara. Eu gostei e fugi. E eu lembro, muita gente como eu estou, eu estou a cantar mesmo. Claro, agora eu vou ver. E ganhei coragem para publicar o outro. Mais, yeah. E eu comecei a ganhar confiança. Depois eu já comecei a olhar para a câmara, depois fechar o olho. E depois surgiu o convite, quando eu estava na faculdade, de fazer uma colaboração com uma banda do Brasil, que foi o meu primeiro trabalho em que eu participei, que foi a música que nós lançámos, Para de Fingir, com a banda do Zaka, chama-se Zaka, o artista com quem colaborei, e eles perguntaram se eu queria participar na música. Eles são lá da Praia do Rosa, onde eu também já passei temporadas, e fiquei, uau, vou participar numa música, vou gravar no estúdio. E depois aí surgiu o convite para gravar as minhas músicas autorais, porque perguntaram-me se eu já tinha músicas autorais. Foi com a gravadora Loop, que é lá do Brasil, e eu, sim, tenho músicas. E assim eu fui lançando, e eu fui entendendo, enquanto eu estava na faculdade, eu terminei os estudos, mas já para o final da faculdade eu já sentia, eu já sabia que era a música que eu queria, porque nada até hoje me fez sentir o que eu sinto a, a, a- a trabalhar para a música, a criar, não a trabalhar para a música, a fazer arte, porque eu acho que em primeiro lugar, antes de ser, lá está, tal como o surf é surf antes de haver competição, a, a, a carreira artística também é arte antes de se tornar um trabalho, uma carreira. E colocar essa arte, essa minha visão através da música para o mundo é, é uma coisa que me realiza muito, muito, muito. Nota-se na forma como falas. Yeah. sobre isso. Yeah. E de que forma é que, se é que, o surf te moldou enquanto artista? Muito através da conexão com a natureza, porque eu sinto que a arte
para mim, é colocar uma visão, uma ótica ah, que o artista tem sobre o mundo. Cada um tem uma ótica que é única. E acho que os artistas trazem isso através de sensações, através de poesia, em que as pessoas, quem ouve, consegue identificar-se, uau, é isso mesmo, que eu não conseguia colocar em palavras e está aqui. Ahm, então, ahm, acho que o surf traz-me uma conexão com a natureza. É que o surf é uma filosofia. Para mim é uma filosofia. Um surfista naturalmente está conectado com as leis naturais, os ritmos. Nós sabemos as fases da lua, qual é a fase da maré, as direções do vento. Vamos viajar. Espera, aqui o swell funciona dali e o vento é este. E acho que essa conexão com a natureza, essa comunhão com algo maior, isso inspira-me muito para criar. E as minhas músicas trazem sempre elementos da natureza, seja do sol, do mar, porque eu vejo a vida como. Eu acho que a vida está constantemente a falar connosco. Tipo, isto é uma comunicação assim invisível, mas eu vejo que a vida comunica connosco e nós comunicamos com a vida. E eu vejo muito isso através desses movimentos naturais que acontecem e a natureza inspira para isso. E então eu coloco isso na música. Eu acho que eu estou a ser muito subjetiva na minha resposta. Acho que não, está a ser ótimo, está a ser muito giro. Agora, eu tenho uma pergunta que se calhar vai ser difícil de responder, mas se tens alguma música tua que seja assim a tua, não diria preferida, mas que tenha assim um lugar especial no teu coração, das que estão lançadas. Boa. Eu já estava a pensar nas que não estão lançadas. Já lá vamos a essa parte. Porque assim, eu acho que quando as músicas são lançadas, eu falo por mim, não é? A visão sobre as músicas muda. Até a música ser lançada, nós estamos ali a trabalhar a música e depois dela ser lançada, eu já não ouço mais. Depois das músicas serem lançadas, eu já não ouço. Nós estávamos a comentar isso também, com ver, tipo, ouvir o podcast. É tipo, Nós tipo, lançamos o podcast e não ouvimos. Yeah. Depois de estar lançado, não voltamos a ouvir. Isso é muito interessante, porque eu acho que enquanto estamos a trabalhar a obra, nós queremos aprimorar aquilo e não, porque eu quero expressar daquela maneira tal, eu quero aquela sensação tal, mas depois de estar no mundo, já está. Não há nada a fazer. Exato. Yeah. Eu acho que das músicas que estão lançadas, Enjoy This Day tem um lugar muito especial no meu coração, porque foi o meu primeiro single, foi uma das primeiras foi a segunda música que eu compus na minha vida e traz muito, lá está, essa conexão com a natureza, de como isso pode regular-nos, trazer-nos de volta para o nosso centro. Eu sinto que ao longo do meu amadurecimento eu estou a conseguir trazer cada vez eu estou a conseguir desenvolver mais a minha expressão sobre isso, a nível lírico, melódico. Assim que o que eu vou lançar já está mais alinhado com o que eu sou hoje, porque eu consegui aprimorar mais e acho que isso vai ser assim ao longo da vida inteira. Mas Enjoy This Day tem um lugar especial por isso. E eu ia falar do meu último lançamento, Confio, acho que já representa uma fase mais madura. Que também tem um lugar especial, mas como Confio faz parte do álbum que eu vou lançar e tantas outras do álbum têm esse lugar, eu diria Enjoy This Day. Ok, boa. Por acaso eu vi-te uma vez a tocar, não sei se te lembras, na Noah Surf House em Santa Cruz, quando houve um campeonato qualquer lá. Não sei se era sim, estava a haver um campeonato em Santa Cruz Sim. e tu tocaste lá em cima no terraço do Noah. Sim! Eu estava lá. Eu lembro. Yeah, e eu lembro. Campeonato de softboard. Eu acho que era a angariação de fundos para alguma coisa. Exatamente. Acho que era da Prio. Não sei. Foi o campeonato da Prio e foi um campeonato num conceito mais divertido, Yeah. de soft. E nós tínhamos que escolher uma prancha de soft, um formato para ir para a água. Já sei. Tinha até convidados, assim, que não eram surfistas, atores. E eu lembro-me de te ouvir nesse dia e tu, a cada música que ias tocar, davas um enquadramento sobre a música e a história. E eu acho que também dava para ficar aqui meia hora a falar de cada história que tu tens para cada música, que eu achei lindo ouvir essa parte. Acho que nos conecta muito com a pessoa que está à nossa frente enquanto artista, perceber qual é que é a história por trás de cada criação e que tudo tem
lá está, tu tens esse toque especial de como é que aquilo surgiu. E acho que foi uma coisa que eu estava a ouvir e estava a pensar, uau, isto é mesmo giro de perceber o contexto e depois tu já ouves a música a pensar naquilo e não sei, acho que para quem está a ouvir é mesmo especial ter esse enquadramento. Sim, que bom, eu fico muito feliz por isso, porque é exatamente essa sensação que eu quero trazer quando eu conto uma história. Eu acho que nem todas as músicas precisam disso, é muito sentido também no momento. Acho que o artista, a pessoa que está ali, temos que sentir o público. E consoante essa energia, isso vem ou não. Ahm, mas eu acho que a história que está por trás das músicas faz com que a pessoa já ouça que De talvez. forma diferente. Exato, acho que pode identificar-se ainda mais Claro. com alguma fase, alguma coisa da sua vida. Então, e agora, quais é que são os próximos passos na artista Inês Bispo? Então agora eu estou a preparar o lançamento do meu primeiro álbum. Uau! É um sonho, eu estou há muito tempo que eu quero lançar. Mas lá está, eu acho que também tudo acontece no tempo certo. E se eu tivesse lançado antes, eu não iria ter a visão que eu tenho agora. Ah, e produzir este álbum desenvolveu-me muito, muito como artista, como pessoa e como artista, porque ah, estar ali em cada detalhe, cada instrumento e trazer uma sensação, uma intenção para cada estética, para cada textura de som, para cada nota, é muito especial trabalhar isso nesse detalhe. Então, agora estamos a trabalhar na finalização da produção do álbum para lançarmos ainda este ano e depois fazemos o show de lançamento, o evento e começar a apresentar o álbum ah, em eventos, ao vivo com a banda. Fixe. Vamos também desenvolver esse formato de banda. Eu até hoje tenho tocado muitas vezes assim mais acústico, de forma mais acústica, e agora com o álbum vai fazer muito sentido trazer a estética do álbum para o ao vivo. E estou muito empolgada para essa nova fase e também porque este álbum representa muito este período em que eu saí da competição, reconectei-me com essa diversão, essa essência do surf, porque depois de eu ter parado de competir, eu precisei de um tempo para limpar algumas coisas do meu mindset e acho que este álbum traz muito essa reconexão com a minha autenticidade, com a diversão e o prazer a- a- até de estar simplesmente no mar. Um, e acho que representa essa era em que eu parei de competir, criei, redescobri-me numa nova identidade até agora. E depois vem outra era. Ok. Um capítulo. Perfeito. Temos agora a nossa parte final do episódio, que são umas perguntas para responder um bocadinho sem pensar. Ok. Eu sou má com isso. Eu sou muito lenta. Tem que ser assim, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Acho que esta primeira até é fácil. Surfar para sempre de short, mid ou longboard? Short. Surfar para sempre sem o ex ou sem fato? Em Portugal. Eu estava sem fato, eu estava Não vale ir para o Brasil. sem o ex. Porque sem fato, sempre dá para aquecer. Sem o ex, prancha não dá. Uma onda inesquecível. Um mundo inesquecível. Uma onda que eu tenha feito ou um pico? Um pico que eu surfei ou uma onda que eu. Pode ser um sítio do mundo incrível ou uma onda específica. Ai, uma onda. Eu sabia que eu ia ser lenta. Ai, eu gostei muito do Luato. O Luato é que tem crowd, mas a onda é incrível. Boa. Ok. Se pudesse dominar uma skill de surf, qual seria? Dominar? Sim. Aéreo reverse. E aqui já foste deixando alguns, mas assim, em toque final, um conselho que queiras deixar a qualquer pessoa que nos esteja a ouvir. Ai, que a pessoa faça aquilo que a faz feliz. E que se em algum momento algo que fez sentido até então e de repente já não está a nutrir a pessoa,
são os ciclos naturais, os ciclos da vida. Portanto, é a pessoa escutar-se a si mesma, porque nós estamos em constante transformação e acho que isto resume muito a nossa conversa de sair da competição e a arte e a música. É realmente a pessoa ouvir-se e respeitar as suas novas versões. Boa. Viver isso. Obrigada. Obrigada. Chegámos ao final da conversa. Adorámos. Foi Acho muito que boa. foi muito bom. Foi incrível ter conversado Também adorei. contigo. Obrigada por teres aceito o convite, Obrigada por pelo teres tirado do teu tempo para estar aqui, para teres Yeah. vindo até nós. E é isso. Agora bora surfar, não é? Vamos. Exato. Eu agora vou para a costa. Para quem nos está a ouvir, não se esqueçam de seguir o podcast no Spotify, no YouTube, partilhar nas redes sociais, deixar Comentar. avaliações, comentar. Tudo isso são coisas que ajudam projetos mais pequeninos como o nosso. Yes. E é isso. Obrigada. Até ao Adeus. próximo episódio.